Bom dia, crianças! Vamos agora para a nossa aula de religião. Vamos lá? Vamos agora conhecer a religião, o Espiritismo. A gente conheceu algumas religiões, né? O candomblé, o hinduísmo, o islamismo, o judaísmo, o budismo, o cristianismo, o catolicismo, a umbanda. E hoje nós vamos conhecer a religião do Espiritismo, tá? Então, essa religião também é conhecida como, além do espiritismo, ela é conhecida como kardecismo ou espiritismo kardecista. É uma doutrina religiosa de cunho filosófico e científico, cuja principal crença gira em torno de uma constante evolução espiritual do ser humano através da reencarnação. Então, essa doutrina do espírita, ela surgiu na França, tá? Em meados do século XIX, a partir dos estudos e observações feitas pelo nomeado, um homem, pedagogo e educador francês, chamado de Hippolyte Léon. Hippolyte Léon, acho que é mais ou menos assim a pronúncia. Mas que também é conhecido pelo pseudônimo Allan Kardec, tá? Então, esse homem, Allan Kardec, né, após se dedicar aos estudos científicos, tá, do magnetismo e investigar as chamadas mesas girantes, ele consiste em eventos onde acontecia movimentos anormal de objetos e a se interessar por esse assunto, tá? Ele via que tinha objetos, tá, que se mexia em qualquer tipo de interferência, não tinha nenhuma interferência humana. E aí ele achava aquilo tudo muito interessante. Então Allan Kardec ele começou a se interessar, tá? E começou a fazer um estudo, tá? Sobre o espiritismo. Então, essa interferência que ele dizia que não tinha do ser humano, ele achava como era possível aqueles objetos se mexer naquela mesa, que era chamado de mesa girante, como eu acabei de falar. Então, os corpos e o percurso do espiritismo humano, ele passou a ser uma obra, um assunto, né, um estudo muito importante para ele. E como resultado, né, dessas pesquisas, desses estudos, Allan Kardec ele publicou 5 principais obras, tá? Que serviram como guia para toda a doutrina espírita. Foi o Livro dos Espíritos, que foi lançado em 1857, o Livro dos Médios, que foi lançado em 1859, tá? Foi publicado, e o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1863. Também teve o Céu e o Inferno, que foi publicado em 1865. E teve o a Gênese, que foi criada em 1868. E esse conjunto de livros, né, o Livro do Espiritismo, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, esses livros, ele se tornou um conjunto de todas essas obras, tá? A obra do Espiritismo e que ficou conhecido como codificação espírita. Então, esses conteúdos, né, que teve aí nesse livro das obras de Allan Kardec seriam fruto de seus diálogos com entidades espirituais da primeira ordem. Então, ele se conectava com os espiritismos, tá? E esses espiritismos que eram considerados de primeira ordem eram espíritos perfeitos, pois já ultrapassaram aí todas as provações impostas ao longo das suas vidas passadas que atingiram a ápice do desenvolvimento espiritual, tá? Então, assim, é algo bem realmente interessante, né? Isso aí é só uma pequena palhinha que eu estou aqui mostrando a vocês, né, com relação ao espiritismo. E o espiritismo ele é aberto, né, aos preceitos de diferentes religiões, tá? Como cristã e a Umbanda, por exemplo, sendo que existe particularidade, né, específica em comparação a cada uma delas. Então, cada um tem a sua particularidade, tem a sua doutrina diferente, algumas características diferentes de uma delas, tá certo? Então, a Bíblia cristã, tá?
ela costuma, no caso, ser bastante utilizada pelos espíritas. É isso aí, gente. Não é interessante isso? Como uma das várias referências literárias sobre o mundo espiritual, em especial o relato da vida e a obra de Jesus Cristo. Então, o Espiritismo, né, de Allan Kardec, é uma síntese de diferentes doutrinas e de diferentes religiões, tá? Até mesmo os estudos científicos, como é o caso do evolucionismo, de Charles Darwin, tá? Então, para essa doutrina espírita, tá certo? Os espíritos estão em constante evolução. Então, é bem interessante isso, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre o espiritismo aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil é considerado um país com maior nação espírita do mundo, com aproximadamente 12,3 milhões de brasileiros que seguem aí o espiritismo, tá? Que é como doutrina, claro. De acordo com o IBGE, você sabe que IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Então, 12,3 milhões de brasileiros seguem aí essa religião. E um dos principais nomes do espiritismo aqui no Brasil é Chico Xavier. Eu acho que você já ouviu falar, tá? Ele também é conhecido como um dos médiuns mais influentes aqui no país, responsável em fazer psicografia de diversos espíritos. Então, o que é psicografia? É que isso é um dom, né? Eles consideram um dom que alguns médios eles têm em escrever alguma mensagem dos espíritos, de algumas pessoas que morreram, né? E reaparece através de espírito e vai escrever na psicografia como se fosse a grafia, né? A letra daquela pessoa que já faleceu, tá certo? Como se o espírito daquela pessoa que faleceu entra lá em Allan Kardec, em Chico Xavier, e ele escreve de acordo, né, do mesmo jeitinho da caligrafia daquela pessoa. É mais ou menos isso, psicografia, tá certo? Então, inicialmente, a doutrina espírita ela começou a se popular nas altas classes sociais de Salvador, onde o trabalho de Allan Kardec, tá, era calorosamente, tá, debatido entre os intelectuais lá naquela época. E com a tradição da obra de Allan Kardec para os portugueses, né, para o português, o espiritismo ele passava a ser facilmente integrado em outras camadas sociais brasileiras. Atualmente, a Federação Espírita Brasileira, conhecida como FEB, é a principal organização nacional com a missão de promover doutrinas de espiritismo do país, tá? Assim como os preceitos básicos defendidos pelos próprios espíritas, tá bom? Então, a gente vai agora assistir um vídeo, tá? Um comentário bem mais profundo, né? Sobre um rapaz que ele é bastante fluente nesse assunto aí dos espiritismo. E a gente vai escutar um pouquinho o debate dele, né? Um breve comentário, tá bom? E aí a gente tá de volta pra gente debater e conversar, trocar ideias, tá bom? Então vamos lá. Segue o link, bons estudos, presta atenção nas explicações do rapaz que tá aí conversando, vai conversar com vocês no vídeo, tá bom?